Essas foram as 5 propostas elaboradas do eixo 4, Cidades Inteligentes. Vamos iniciar a votação. Proposta número 1, criação do aplicativo Vigilância Comunitária de Risco, onde a população reporta o risco com breve descrição, fotos e mapa base para o gerenciamento dos apontamentos. Quem quiser eleger essa proposta, por favor, erguer o braço. – 34 votos registrados no computador e por escrito. Proposta número 2. Fortalecer a fiscalização municipal e reforçar a vigilância, principalmente nos pontos de ônibus. Quem quiser eleger a proposta número 2, por favor, erguer o braço. Treze votos. Proposta número 3. Infraestrutura com soluções baseadas na natureza para mitigação de riscos de inundação e deslizamentos. Quem quiser eleger a proposta número 3, erguer o braço, por favor. – 43 votos registrados no computador e por escrito. Vamos à proposta número 4. Plataforma colaborativa da causa animal. Animais perdidos, denúncias de maus tratos, divulgação de campanhas de vacinação, castração, espaço para patrocínio para angariar fundos para um hospital veterinário municipal. Quem quiser eleger a proposta número 4, por favor, erguer o braço. – 31 votos. E agora vamos à última proposta do eixo 4, Cidades Inteligentes. Número 5, repositório de informações comunitárias, um meio digital pelo qual a Prefeitura divulga iniciativas, editais e os projetos em andamento. Quem quiser eleger essa proposta, por favor, erguer o braço. – 16 votos registrados no computador e por escrito. Agora vamos ao nosso último eixo, eixo 5, governança e participação social. Também foram elaboradas 5 propostas. Proposta número 1, criação de um projeto de formação e manejo junto às comunidades, visando a revitalização das áreas de restinga, manguezais, criação de parques e praças urbanas, e incentivo e fortalecimento de hortas comunitárias. Proposta número 2, incentivo da participação dos servidores da Prefeitura, principalmente agentes comunitários e educadores, com flexibilização junto à Prefeitura, em atividades de formação junto à comunidade. Proposta número 3, desenvolvimento e divulgação de um banco de dados atualizados com os movimentos populares, agentes locais de desenvolvimento social. Proposta número 4, levar formações junto aos agentes locais e aqui são organizações sociais, da sociedade civil, organizações da sociedade civil, procurando oferecer as atividades no próprio local e dentro dos calendários da comunidade.
E a proposta número 5, criar uma proposta de lei que garanta a divulgação antecipada e efetiva de audiências públicas de forma física e virtual nos locais da cidade. Essas são as 5 propostas do eixo 5 de governança e participação social. Vamos iniciar o momento da votação. Proposta número 1. A criação de um projeto de formação e manejo junto às comunidades, visando a revitalização de áreas de restinga, manguezais, criação de parques e praças urbanas, e incentivo e fortalecimento de hortas comunitárias. Quem quiser eleger essa proposta, por favor, erguer o braço. (56 votos registrados pelo computador e por escrito). Proposta número 2. Incentivo da participação dos servidores da Prefeitura, principalmente agentes comunitários e educadores, com flexibilização junto à Prefeitura em atividades de formação junto à comunidade. Quem quiser eleger essa proposta, por favor, erguer o braço. (10 votos registrados aqui no computador e por escrito). Vamos à proposta número 3, desenvolvimento e divulgação de um banco de dados atualizados com os movimentos populares, agentes locais de desenvolvimento social. Quem concorda com essa proposta, quer elegê-la, por favor, erguer o braço. 11 votos. Vamos à proposta número 4. Levar formações junto aos agentes locais e às organizações da sociedade civil, procurando oferecer as atividades no próprio local e dentro dos calendários da comunidade. Quem quiser eleger essa proposta, por favor, erguer o braço. 32 votos registrados pelo computador e por escrito. Vamos à última proposta, número 5. Criar uma proposta de lei que garanta a divulgação antecipada, 60 dias de antecedência, e efetiva das audiências públicas, de forma física e virtual, nos locais da cidade. Quem quiser eleger essa proposta, por favor, erguer o braço. 26 votos registrados aqui no computador e também por escrito. Gente, por favor, André. Da cidade e comunidade. Faltou aqui, tá, gente? Foi uma atualização, a divulgação nos locais da cidade e da comunidade onde Perfeito. Querem votar de novo, gente? Não? Acho que alguém mais queria falar alguma coisa? Agora, gente, é o momento onde vamos passar conforme a quantidade que foram de votos, vamos passar proposta por proposta para eleger. Eu vou pedir aqui para a Lilian e o Cauê. Já vai fazer o filtro aqui? Tá bom, Marina. Não, não tem. A Marina, ela vai, então, já listar pelos números, tá, gente? Pelos números dos mais votados. Então, ela já vai pôr na ordem para
para podermos visualizar. O pessoal que está mais ao fundo consegue ver aqui o telão? Que eu sou. Não? Está ruim? Tem como deixar maior? Aqui está 190. Se vocês puderem descer um pouquinho, que tem lugar aqui embaixo, eu acho que ajuda, gente. Só para vocês não ficarem prejudicados, tá? Pode ser feita uma edição na proposta, né, para que ambas sejam incluídas em uma única proposta. Isso, pessoal, teve uma sugestão aqui que tem algumas propostas que estão conectadas a outras, podem estar, né, conectadas a outras. Então, a gente pode, dependendo da votação, pode fazer uma edição para unir. Tudo bem? Vocês concordam? Tá? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa votação em números. Aí, num segundo momento, a gente pode ver essas que conseguem fazer uma junção. Tá bom? Aproveitando só esse tempo da organização aqui das propostas por número de votos, todas as perguntas que não foram respondidas, a organização vai responder, todos que colocaram o e-mail, nós vamos responder, tá bom? Mas se de repente vocês não se sentirem contemplados com a resposta, podem procurar a secretaria, seja da habitação ou do governo, fazer contato. Tem aqui o Cauê representando a Secretaria do Governo, a Línia representando a Secretaria Municipal de Habitação, porque a ideia aqui é realmente estarmos cada vez mais unidos e fortalecidos, tá bom? Mas passando aqui essa parte burocrática da eleição e o registro com o Estado, vamos responder tudo por e-mail. Aí você me avisa, tá, Marina? A título de informação, nós tivemos a inscrição de 210 pessoas e 220 pessoas se inscreveram, mas hoje a gente pôde contar com 170 pessoas. Então, parabéns para todos nós aí. Apesar da gente saber que tem que melhorar ainda, né, na divulgação, e sempre estamos aí para isso, para melhorar, mas até que tivemos um número significativo. A lista de presença é a da chegada, aquela do credenciamento. É que você é delegada, né? Você assinou outra documentação. Acho que é isso, né? O credenciamento ele serve como uma lista de presença e também como um emissor do certificado de participação. O evento tem uma participação de 8 horas em uma certificação oficial pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Todos que fizeram o check-in na entrada, que apresentaram as suas informações para confirmarem a sua presença, receberão no e-mail cadastrado o certificado digital de participação. Um outro certificado será encaminhado também aos palestrantes, com um agradecimento especial emitido pela Secretaria de Governo. Pessoal, então vamos lá. Me ajuda, hein? Que eu não sou boa em números. Eu sou humanas. A ideia é fazermos a votação a mais votada por eixo, para a gente garantir uma proposta por eixo, ok? A mais votada por eixo. Então, o eixo número 1, que foi mais votado, foi a proposta 3, correto, Marina? Que ela teve aqui, 51 votos, e é a número 3, implantar os parques e áreas de lazer, servindo como drenagem urbana e espaços culturais, 15 parques lineares, ligando os bairros e acompanhando os rios da cidade. Essa foi a proposta mais votada do eixo urbanismo e habitação. Teve 51 votos. E a segunda mais votada foi revitalizar os bairros, tornando-os inteligentes e de 15 minutos, que teve aí 29 votos. Tudo bem?
Pois não. Por cima. Uma cor e a outra, perfeito. Um de cada primeiro, depois Sim. sobrar os mais votados. Você põe a... São os dois primeiros eixos. É, um azul clarinho. Foi. É. Gente, qual é a sugestão agora? A proposta que está em amarelo sempre vai ser a proposta mais votada. Sempre vai ser a proposta mais votada por eixo, ok? A que está pintada em azul é a proposta, a segunda mais votada. Mas, nesse momento, a gente vai validar... Oi? A cor não está boa. Vamos mudar para ver. Pinta de branco. Põe branco. Preto e laranja, vermelho. Pessoal, só um de cada vez, só um instante. A Carol, ela está fazendo um de cada eixo. Depois, das 5 que sobrarem, ela vai eleger as 3 mais maior numeração. É isso, Carolina? Ou as 3 melhores. Gente, vamos seguir o raciocínio. Às vezes o simples é mais eficiente. Nesse momento, nós vamos ver a mais votada de cada eixo. E que está em amarelo. Aqui. Ponto. Aí vamos validar. Uhul! Votamos. Aí voltamos para a segunda que foi mais votada. Por quê? Porque a gente vai ter que refletir qual é aquele eixo que não vai conseguir ter 2 propostas votadas. É que é por eixo. Eu tenho que fazer por eixo, mas pode inverter. Põe a mais votada em cima para não confundir eles. Coloca a 3 em cima da 1. Esse número foi só uma questão de etenização. Você deletou, amor? Ah, não. Tá. Então tá bom. Só vai fazendo isso em todos para ficar mais fácil, que o que está em cima, mais votado, que é o que está destacado em amarelo. Tudo bem? Então, voltando, gente, esse momento agora é só para a gente validar, saber e ver se todo mundo concorda com a mais votada por eixo. Eixo 1, a mais votada. Eixo 1, repetindo, Marina. Desce, amor. Eixo 1, a mais votada, que está destacada em amarelo, é implantar parques e áreas de lazer, servindo como drenagem urbana e espaços culturais. Os 15 parques lineares, ligando os bairros e acompanhando os rios da cidade. 51 votos. Foi a mais votada do eixo 1, de urbanismo e habitação. Todo mundo valida? Concorda? Sim. Então, registrado aqui em ata, filmagem. Vamos ao eixo 2. A mais votada, com 36 votos, foi ligação entre o transporte coletivo e rotas acessíveis com utilização do micro-ônibus e ônibus elétrico. 36 votos. A plenária concorda? Podemos validar essa proposta do eixo 2? O eixo 3, a mais votada, a proposta mais votada, 59 votos, foi instalação de mais ecopontos na cidade para devido descarte dos resíduos sólidos, junto com a iniciativa de implementação de um consórcio regional para tratamento dos resíduos sólidos com cobertura dos 4 municípios do Litoral Norte e Paraibuna. Todos concordam com essa proposta? Validamos? Próximo eixo, cidades inteligentes. A proposta mais votada, vamos pintá-la aqui de amarelo, é a infraestrutura com soluções baseadas na natureza para mitigação de riscos de inundação
e deslizamentos. Ela teve aí 43 votos. A plenária podemos validar? Vou só esperar você. Pode pôr para cima, amor, para ficar fácil para você. Agora, o eixo 5, de governança e participação social, a mais votada, com 56 votos, foi a criação de um projeto de formação e manejo junto às comunidades, visando a revitalização das áreas de restinga, manguezais, criação de parques e praças urbanas, e incentivo e fortalecimento de hortas comunitárias. A plenária concorda? Podemos validar? Do parque. A sugestão que veio aqui da plenária é que essa proposta, pelo assunto, ela pode ser conectada com a que está no eixo acima. Corre lá, por favor, Marina. Que é essa aqui, do eixo de urbanismo e habitação, que fala sobre essa questão de implantar parques e áreas de lazer, servindo com essa questão da drenagem, do espaço cultural. Então, a ideia é perguntar agora para a plenária: vocês concordam que aquela proposta, que é do eixo 5, a gente unifique com essa? É que tem uma outra proposta, e aí fica, né? Gente, o que está vindo aqui? Tem gente que concorda, mas tem gente que não concorda, porque são eixos diferentes, são temas diferentes. Uma coisa é uma proposta que a essência dela é urbanismo e habitação. Outra coisa é a proposta que tem o eixo de governança e participação social. Nessa proposta 1, né? Além do texto previsto lá na proposta do nosso eixo lá, essa daí tem que incluir a área de restingas e do jeito que está colocado lá. Se esse texto estiver integral, eu acho que vira uma única proposta que abrange tudo, mas tem que estar textualmente descrito. Né? Desculpa, Carol. Não dá para juntar? Pode juntar? Tá. Então, acho que é importante na junção trabalhar o texto, configurando o que é implementar esses parques e áreas de lazer, servindo como drenagem, não que as outras não sirvam, porque as outras têm questão de resiliência climática, proteção de encostas, erosão e tudo. Então, tecnicamente, o texto tem que ser bem trabalhado para que sejam incluídos esses dois olhares na gestão dos espaços naturais ali da cidade. E também tem uma questão de regeneração, tem outro que tem regeneração dos serviços ecossistêmicos e a formação, entende? Então, complementando e trabalhando tecnicamente isso, eu acho que daí dá para juntar, mas não podemos pensar que uma se casam, mas elas têm que ter olhares técnicos importantíssimos por causa da questão climática, sabe? Tá? Enfim, é só uma questão de trabalhar o texto. Gente, aqui, ó, mais uma contribuição. Eu estou deixando, gente, por quê? Porque às vezes a gente acha, pode. Não, né? A coisa é por eixo. O que a moça falou, né, de olhar técnico, o texto pode ser o mesmo, juntando as duas, fazer um texto só, colocar nos eixos, e aí cada eixo vai tratar tecnicamente a sua parte. Isso são complementares, inclusive com aquela outra que fala da cidade 15 minutos, que são serviços prestados para os munícipes, né? Perfeito, gente. Eu corroboro com o que todos falaram. Eu só queria sugerir, lá no eixo 1, que foi o nosso grupo que discutiu, inclusive, que a segunda mais votada, se a gente olhar para a primeira mais votada, a primeira está contida dentro da segunda. Né? Quando a gente está falando de revitalização, tornando-se inteligente, a gente também está pensando... Eu não estou enxergando por causa desse amarelo, gente, desculpa, não estou conseguindo nem ler o que está escrito no amarelo, mas, enfim,
que a gente queria dizer é a implementação desses parques, trazer aquele bairro ser mais valoroso ambientalmente e também culturalmente. Então, a minha sugestão, não sei se os nossos colegas que debateram tanto concordam, é que, na verdade, no fundo, uma está contida dentro da outra, né? Com um olhar um pouco mais populista, não técnico agora, né? Perfeito, Jaque. Então, gente, como a gente está aqui, né, num processo democrático, participativo, tem que votar, tá? Agora a gente vai votar. A gente estava no último eixo e veio uma sugestão. Então, nós temos que votar. Se concordamos com pegar essa proposta do eixo 5, que é a mais votada, ela integralmente com o texto para... Tem como levar o microfone lá, por favor? Que aí a gente agiliza aqui. Senão a gente sai daqui à noite. Eu só, se por fosse favor. possível, conservar alguma memória das propostas como elas estão agora, tá? Para depois a gente ter acesso a essas e depois as que virem. Não, sim, vamos ter, tá, gente? Vai ter o registro do evento, o registro do que foi proposto, resultado dos grupos de trabalho e depois o que foi realmente as propostas eleitas. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que a hora que a Marina começou a fazer a estrutura do texto, já foi explanada essa parte de a gente juntar uma proposta na outra, então depois foi feita uma votação. Então eu acho que não caberia muito, porque de fato a gente olhou pela parte do urbanismo e não mais a do outro eixo, então acho que ficaria meio confuso. Perfeito. Não, perfeito, gente. Ficou claro aqui para nós da organização que há interpretações diferentes, isso faz parte. Por isso que existe o voto, ainda bem. Então, por favor, aqui. A dúvida é a seguinte: na próxima etapa, na etapa estadual, os eixos vão ser debatidos novamente, porque se unificar a proposta, o eixo que debateu a proposta e ela sair, ele vai ficar prejudicado no debate estadual. Então, eu acho que talvez seja melhor rever o texto dentro de cada eixo para adequar com a finalidade, do que fazer uma fusão e uma proposta unificada, mas que não representa o eixo. Perfeito, tá? Contribuição muito boa. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir e entender. Daqui, das 8 propostas que vamos sair, isso vai por meio dos 13 delegados, né, que o nosso município, pelas condições de população, são 13 delegados, 13 representantes que participam da Conferência de Estado, lá junto com os demais municípios do Estado de São Paulo, que também elegem o número de delegados e vão definir propostas baseadas nas propostas de cada cidade que fez a Conferência da Cidade. Nós estamos na primeira, mas tem pessoas que já fizeram 7 ou 6. Aliás, 6, né? Que são 6, já estão na 6ª estadual. Pessoal, eu vou fazer a votação porque é importante, foi uma sugestão. Então, a pergunta é simples, e aí todo mundo vai dizer quem concorda, levanta o braço. Diante aí de todas as contribuições, vocês concordam de pegar a proposta que é do eixo 5 e, como que eu posso dizer? Unir, né? Incluir aqui, mesclar, né? Na verdade, vai unir, né? Pegar essa proposta do número 5 integralmente e incluir, fazer uma fusão aí com a do eixo 1, a mais votada. Vocês concordam? Quem concorda, levanta o braço. Tá. Perfeito. Tá? Foram aqui 6, 7 pessoas, então nós vamos manter do jeito que está por eixo, tá bom? Isso serve para todas. Tudo bem? Para a gente respeitar essa contribuição aqui que teve com relação às conferências do Estado. Continuando, gente, então, só para finalizar, o eixo 5, a mais votada foi
Criação de um projeto de formação, vai pintar aqui em amarelo, foi a mais votada, e ela já está aí contemplada no eixo 5. Então, todos nós já validamos e elegemos uma proposta por eixo. Já definimos. Ufa! Agora vamos à missão, que é eleger a segunda proposta por eixo. Lembrando que vai ter alguma proposta, algum eixo que não vai ter a segunda proposta, não vai poder, né? Porque só podemos eleger 8 propostas. Tem alguém querendo falar, gente? Peço para a organização me ajudar. Tenho uma sugestão. Por mais que a gente já tenha votado por eixos, já que foram já os 5 eixos contemplados, cada um com um tema, que pegue por número de votação quais são os próximos 3 mais votados. Mas já está assim. Eu vou pedir mais uma vez, quem puder sentar mais próximo para enxergar, porque eu fui aí no fundo, tudo bem que eu sou míope, mas está ruim de enxergar, porque a luz do auditório, gente, a gente pede até desculpa, mas foram as condições que a gente conseguiu fazer essa conferência, estamos tentando dar o nosso melhor. Aqui já está organizado o mais votado e o segundo mais votado. O mais votado está destacado em amarelo. O segundo mais votado está nessa corzinha que é para ser um azulzinho. Aqui, a Melissa, ela quer falar, por favor. Aqui. O microfone. Onde que está? Então, por favor. Eu só gostaria de complementar que nessas 3 que faltam, independente do voto que teve, a educação ambiental é primária para resolver e conscientizar e permear todas as ações que o município, o Estado e a federação possa fazer. Perfeito. Obrigada. Ana. Pois não. É só uma ideia. A gente já teria, no total, 10 propostas. A gente precisa escolher 8. Não seria mais rápido e fácil a gente escolher as 2 menos votadas para serem retiradas? A Marina já fez isso, tá, gente? Nós já colocamos que foi uma sugestão, já que foi dada aqui logo no início. Então, me desculpe. Por eixo, as mais votadas, e aí vai ter a menos votada só para a gente não desvalorizar ela. Lembrando que foi trazido aqui, que é muito importante, nós vamos ter o registro do original, tá, gente? Da produção, porque isso vale para a gestão pública, vale para todos nós, sociedade civil organizada. Votamos, elegemos a proposta por eixo. Uma por eixo, já superamos isso. Agora vamos ao momento de escolher, eleger a segunda proposta por eixo, lembrando que vai ter aquele eixo que não vai conseguir ter 2 propostas, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a proposta que eu vou ler? É aquela que a segunda mais votada. A segunda mais votada. A segunda mais votada do eixo. São as menos votadas. Carol, nesse caso... vocês já excluíram a menos votada? Nesse caso, a menos votada, ela já sai do páreo, entendeu? E aí, nessas segundas propostas, as mais votadas já entram como as terceiras. Então, eu vou ler a segunda mais votada. Mas no eixo 1 eu tenho que ler, gente, a segunda mais votada. É a menos votada, entendeu? Ela é menos votada entre as segundas propostas, entendeu? Resultado final agora, Carol. Isso. 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 Entendeu? Já temos as 8 propostas. Não, mas é que vocês definiram que ela é a do eixo. Pessoal, a segunda proposta, para ficar bem claro para todos, ela foi em concorrência entre os 5 eixos.
E as 3 mais votadas levaram a segunda proposta por eixo. Ficou claro para todos? Tá bom. Beleza? Gente, tá bom. Beleza. É que Sim, sim. no primeiro eixo, elas estavam concorrendo somente dentro do eixo. Né? Na primeira proposta, somente dentro daquele eixo. Na segunda proposta, concorre entre todos os eixos. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Perfeito. Então, vamos para o eixo 2. Perfeito. Isso. Aqui a gente vai ter que... Também não. Não precisa, Carol. Não precisa Então, eu vou porque... pedir para a Lilian aqui. Já saiu. Já está tudo votado, então, gente. Isso. Já está definido. Né? Então, acho que é só fazer a leitura, se já está tudo definido. Cauê, por favor. Então, temos a aprovação das 5 propostas de cada eixo, ficando como propostas secundárias aprovadas a quinta proposta do eixo 2, que é a implantação de sistema de transporte sobre trilhos, aquaviário e aeroviário, com 35 votos. Vamos avançando? A sexta proposta, pessoal. A sétima proposta, ela veio do eixo 3 de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e foi a terceira proposta daquele eixo. Implementação de educação ambiental vertical em todas as áreas, no Legislativo, Executivo, Judiciário e nas escolas, com 36 votos. A oitava proposta a ser aprovada veio do eixo 4 de Cidades Inteligentes, sendo a primeira proposta daquele eixo. Criação de aplicativo Vigilância Comunitária de Risco, onde a população reporta o risco com breve descrição, fotos e mapa base para gerenciamento dos apontamentos, com 34 votos. Temos aprovadas, então, as 8 propostas dos 5 eixos. Gente, uma salva de palmas para nós. Chega uma hora que dá o tilt. Arrasamos. Tudo bem que estamos alguns minutos atrasados. Cauê, está com você, que agora a gente tem um momento muito importante, que é a parte dos delegados. Gente, é rapidinho. Muito obrigado, Carol. Obrigado a todos pela participação, votação e elaboração de propostas. Partimos agora para um momento ímpar dentro da conferência, que é a indicação e seleção dos delegados. Delegados que representam as entidades profissionais, acadêmicas, movimentos populares e também o Poder Executivo, organizações sociais e assim por diante. Agora iniciaremos a eleição dos 13 delegados que compõem a coletiva que participará da etapa estadual, que está na sua 7ª Conferência Estadual do Estado de São Paulo. Conforme o Regimento Interno e Decreto número 2125, de 27 de fevereiro de 2025, Caraguatatuba deve eleger a seguinte composição: 5 representantes do Poder Executivo Municipal, 1 representante do Poder Legislativo Municipal, indicado por sua presidência, 3 representantes de movimentos populares e sindicais, 1 representante de trabalhadores representados por suas entidades, 1 representante de empresários relacionados à produção, ao financiamento do desenvolvimento urbano, 1 representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, conselhos profissionais, 1 representante de organizações não governamentais com atuação na área de desenvolvimento urbano sustentável. Com exceção do poder público, os representantes serão escolhidos por seus pares entre as entidades e movimentos presentes no evento. Caso algum segmento não tenha representantes suficientes para preencher todas as vagas previstas, a comissão organizadora prevista no regimento interno poderá prever outras formas de preenchimento destas vagas. Peço agora que Lilian Domingos faça a condução da eleição de plenária dos delegados. Bom, conforme dito sobre o poder público, 5 indicações serão feitas pelo senhor prefeito. A indicação da Câmara Municipal se deu através do ofício 28 de 2025. O senhor presidente da Câmara, Antônio Carlos da Silva Júnior, indica como representante titular a senhora vereadora Cássia Gonçalves e a sua suplente, a senhora Mariana Barbosa de Jesus Monteiro. Então, quem quiser consultar, está aqui o ofício na nossa mesa dos trabalhos.
Dando seguimento, 3 representantes de movimentos populares. Nós tivemos 3 inscrições. Primeira inscrição, Deni Barbosa como titular e sua suplente, Silmara Oliveira dos Santos, representando a Associação de Moradores Ambimar. Deni está presente? Por favor, venha até o palco. Senhor Cláudio Benedito Guarnieri como titular e Cecília Maria Guarnieri estão presentes? Por favor. Silmara está aí? Silmara está aí? Não. Silmara e Deni, Cláudio e Cecília. Seu Cláudio e Cecília, representando a Associação de Moradores do Distrito do Porto Novo. E o terceiro é Itzhak Ibn Kalek e Almeida. Não sei se pronunciei da forma correta. Ele é o titular. Kathleen Aline de Oliveira Barbosa, sua suplente. Ela está presente? Qual que é o nome da associação dele? Pega o nome da associação dele. Então, não. Instituto Mar Atlântico. Então, as 3 vagas estão preenchidas, não necessitando de eleição. Tudo bem? Eles estarão nos representando na etapa estadual, caso os documentos sejam validados pela Secretaria Estadual. São representantes de movimentos populares. Ok? Podem ir até o seu local. Bom, dando sequência, nós precisamos de um representante de sindicatos e não tiveram inscrições. Então, cabe à comissão fazer o direcionamento dessa vaga. Correto? Volta, por favor, o regimento. Dando sequência, a vaga de empresários relacionado à produção e desenvolvimento urbano. Precisamos de uma indicação e teve apenas um delegado inscrito, que é o Oswaldo Lirola e sua suplente Thaís Regina Martins de Mesquita. Oswaldo está aí? A suplente também está aí? Não? Então, o Oswaldo, só para a gente registrar, por favor. Esse é o momento ápice da nossa conferência, ela precisa ser registrada. Então, o Oswaldo Lirola, ele é o representante delegado pela classe empresários relacionado à produção e desenvolvimento urbano. Obrigada, Oswaldo. O próximo item agora é dos profissionais, acadêmicos e de pesquisas e conselhos profissionais. Esse nós vamos ter que ter uma eleição. Então, nós temos inscritos a Aline Marques Anália como titular e a Renata Jussara Borges como suplente, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Vou pedir para eles virem aqui à frente, por favor, titular e suplente. Porque, como a gente vai ter eleição, cada um vai se apresentar e, na sequência, a plenária vota. Pedro Hiroshi Toyota como titular e Rita de Cássias Chiado como suplente, representando o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresce. Obrigada. Isso.
José Américo Alves Salvador Filho, como titular, e representante Elaine Regina Barreto, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, campus Caraguatatuba. E Dalva Ricardo Santana, como titular, e suplente Glória Leontina Borges Louro, suplente, representando o Centro do Professorado Paulista, CPP. Dalva, por favor, satisfação. Quantas vagas são? Aqui nós precisamos de um representante. Pessoal, então temos 4 candidatos, olha que maravilha, e mais apenas um, né, que terá que ser eleito. Qual que é a ideia? Vou passar o microfone, cada um vai se apresentar e, na sequência, a gente passa para a plenária para votar. Aquele que for o mais votado será o nosso delegado na conferência. Uma informação importante, gente. Diferente das propostas, agora, no momento de eleição dos delegados, somente quem é delegado pode votar. Então, vamos até levantar a mão aqui as pessoas que já foram eleitas delegado. Tem aqui, ó. Quem se inscreveu, tá? Todos que se inscreveram para delegado podem levantar a mão. O Oswaldo, a Dênia, ali o Isaac, o seu Cláudio. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3... É 4? 4 pessoas só? Não, titular e suplente. Titular e suplente. Tá bom? O titular e o suplente podem votar. Então, é o seu Cláudio, tem ali... O Isaac está também com a suplente. O Oswaldo não está, mas tudo bem. E aqui, a Dênia... Teco, Oswaldo. Não, a Teco não é. Não? Não, o do Oswaldo está sem a suplente, não está aqui. Mas o do seu Cláudio está com a suplente. Ela não veio aqui, mas... não chegou, Teco. Você está aqui, ó, inscrito. Gente, então, deu para entender? Quem vai votar são os delegados ou o suplente a delegado, tá? Porque não é todo mundo. Exatamente. Então, eu vou passar aqui o microfone, puxando aqui a fila com a Dalva. Por favor, Dalva, se apresente, porque pode ser que tenha quem não te conheça. Ela falou que alguém não me conhece. Realmente, eu nasci em Caraguatatuba, então sou caiçara da raça, né? E sou professora aposentada, tenho um curso de pedagogia, dei aula há 30 anos na região ali do Porto Novo, depois fui para Ilhabela, aí fui para a Costa Sul de São Sebastião, e hoje eu sou representante do Litoral Norte, englobando os 4 municípios, que cuido da vida profissional de professores e principalmente dos professores aposentados que têm os seus problemas e recorrem então ao Centro do Professorado Paulista. Tenho ligação direta, praticamente, porque eu já fui vereadora nessa cidade, trabalhei muito pelo meio ambiente, pela pesca, e, sabe, pela mobilidade urbana. Por que estou dizendo isso? Porque eu fui na primeira conferência das cidades, representando o Legislativo de Caraguatatuba, e eu, na época, eu lutei com os demais representantes que estavam lá do Vale do Paraíba, que trouxesse para Caraguatatuba o saneamento básico, a habitação, e trouxesse um melhor meio de transporte. E eu fico muito feliz porque o meio ambiente, o saneamento básico, nós conseguimos. Graças a Deus, tem a cidade praticamente 80% de saneada. E habitação também, a quantidade de casas populares, né, ou moradias populares que Caraguatatuba conquistou. Então, me sinto realizada por isso. Então, eu agradeço àqueles que puderem votar em mim. Eu tenho 73 anos, mas, graças a Deus, eu tenho uma mente muito perfeita. Muito obrigada. Boa tarde.
Meu nome é José Américo, gostaria de agradecer a oportunidade de me apresentar aqui para vocês, de participar dessa conferência importantíssima para a cidade. Sou professor do Instituto Federal de São Paulo desde 2008, venho contribuindo com a formação de profissionais da construção civil no curso técnico em edificações, desde esse ano. Mais recentemente, com o curso de engenharia civil, né, dou aula no curso de engenharia civil também, desde 2017. Sou formado em engenharia civil, pós-graduado em engenharia de estruturas, venho trabalhando com infraestrutura de concreto, hoje trabalho com a questão da durabilidade de concreto em ambiente marinho, trabalho também com o desenvolvimento de concretos com baixo teor de clinker, com baixa pegada ambiental, né, são propostas para atender às demandas aqui da região, né, que a gente aplica no Instituto Federal. Trabalhei como diretor acadêmico por 5 anos no Instituto, tive a oportunidade de ajudar na concepção dos cursos superiores que nós temos curso de licenciatura em matemática, licenciatura em física, o bacharelado em engenharia civil e os cursos tecnológicos em administração e informática. E, mais recentemente, nós abrimos o Centro de Pesquisa e Inovação em Cidades Inteligentes Sustentáveis, onde a gente está agregando todas as pesquisas que nós realizamos, não apenas no nosso instituto aqui, mas temos parceiros nacionais e internacionais, né, em todas as áreas que a gente vem discutindo, inclusive nessa própria conferência, né? Temos propostas não apenas em infraestrutura, que é a minha área, mas também na área de informática, com desenvolvimento de aplicações para cidades, soluções baseadas na natureza e vários outros tópicos que nós trabalhamos. Então, eu gostaria muito, né, de contar com o apoio de vocês para ajudar a levar essas propostas na conferência estadual. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. E vai ser uma tarefa difícil, porque nós temos aqui professores, arquitetas, mas eu estou aqui imbuído aí do mais relevante propósito para elevar Caraguatatuba ao lugar que ela realmente merece estar, não querendo, né, desmerecer nenhuma categoria profissional, nenhuma entidade, mas nesses 10 anos que eu resido aqui em Caraguatatuba, eu sempre procurei participar dos grupos de trabalho do Cresce, primeiro na área de loteamentos, depois eu fui convidado a ser delegado regional aqui pelo Litoral Norte. E dentro desse período, eu também comecei a participar dos conselhos municipais aqui da nossa cidade, participando de 5 conselhos daqui da cidade, que é do urbanismo, da habitação, do meio ambiente, do turismo, e também do CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança aqui da nossa cidade. Algumas comissões da OAB São Paulo também, que é de infraestrutura e logística, do meio ambiente, do direito imobiliário, de direito notarial. Então, enfim, eu procurei assim ter uma qualificação para que possamos contribuir diretamente com Caraguatatuba e o Litoral Norte como um todo. Então, eu procurei, eu sou colega aqui de várias pessoas aqui que estão presentes, então eu me coloco à disposição de todos para representar aqui a nossa cidade de Caraguatatuba nesse evento muito importante para o desenvolvimento, não só aqui da nossa cidade. Eu convidei aqui a Rita também, Rita Cheado, que ela tem uma participação importante aqui na parte política da cidade. Isso é muito importante também, porque não é só a parte técnica, mas a gente precisa entender um pouquinho da política aqui municipal, como também lá fora do estado de São Paulo. Hoje o CRES tem uma frente parlamentar muito forte lá no Congresso Nacional, e também nós, como corretores e avaliadores, prestamos serviço a instituições assim de grande relevância, que é o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual, Federal, e mais de 40 municípios aqui no estado de São Paulo. Então, eu me coloco à disposição para que vocês votem, para que vocês tenham condições de poder escolher o melhor representante, e estaremos à disposição de vocês, e agradeço aí pelo convite e participação também aqui nesse evento. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Para quem me conhece, meu nome é Renata Borges, eu sou arquiteta urbanista, sou também empresária aqui pela cidade. Vim para cá com 7 anos, sou natural de São Paulo, né? Fiz parte da comissão organizadora também, né? Foi muito bacana participar. E é isso, eu estou aqui também para contribuir, para brigar pelo melhor pela nossa cidade, tá bom? Estou à disposição de vocês também. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Aline Anália, arquiteta e urbanista. Hoje faço parte da Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguatatuba. Faço parte do Conselho Municipal de Urbanismo, junto com a Renata, e também do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. E eu acho que é muito importante a gente ter um urbanista dentro da discussão da conferência. Eu acho que nós fomos capacitados para estar discutindo sobre isso e estar representando a cidade de Caraguatatuba. Mas a gente está aqui com pessoas que eu conheço também, que vai ser meio difícil essa votação. Obrigada. Então, dando seguimento aqui aos trabalhos, CAL São Paulo, Cresce, Instituto Federal, CPP, estão concorrendo à vaga. Marina, por favor, coloca para a gente a tabela do regimento. Tá. Gente, então, a gente vai fazer a votação. Temos que eleger um. Gente, lembra que eu falei dos trabalhadores não têm inscritos? Então, a comissão ela vai rever quem ela vai poder indicar. Então, escolham para esse momento a vaga acadêmica e de pesquisas, tá? Isso, sindicatos dos trabalhadores. Então, nesse primeiro momento, gente, é para votar na vaga acadêmica, tá bom? Quem tem que votar são os candidatos, os delegados e seus suplentes, tá bom? São os únicos que podem votar. Vamos passando? É isso, Lília? Vamos passando. Então, aqui. Vou começando do começo, igual foi o início. Sim. Organizações que representam outros trabalhos, por exemplo, arquitetura ou o próprio imobiliário, eles estariam concorrendo na vaga de trabalhos? Um representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais. Tá bom? Ali é um resumo. Só. Tá bom? Gente, então vamos lá. Delegados e suplentes dos delegados, por favor. A Dalva, que se apresentou, quem gostaria de eleger ela como representante dessa vaga? Vou pedir para a organização, por favor. 2 votos, é isso? Dois votos, Dalva. Agora o José, que é do Instituto Federal, que se apresentou. Quem quer elegê-lo representando essa vaga? Quanto a vaga, né, de pesquisa, representante acadêmico. Pode erguer o braço. José? Não? Agora, quem gostaria de eleger o Pedro com a suplente representando Cresce Litoral Norte? Ergue o braço. Somente delegados, tá? Tem 2 aqui. 3. Tem aqui, ó. 3. Não, ela não é delegada. Suplente Delegados pode votar. E suplentes. Delegados e suplentes. 2, então são 2. Tudo bem? Aqui representando
o Conselho de Arquitetura, né? A Aline e a Renata, suplente. Quem gostaria de eleger o Conselho de Arquitetura e Urbanismo? 4. O Oswaldo está votando a primeira vez, a Teco está votando a primeira vez, e o atrás, Isaac. E a do suplente dele. Então, são quantos votos? 4 votos. 4 votos. Obrigada. Ok? Então, Aline Marques e Renata Jussara são os representantes pela classe de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais. Uma salva de palmas, gente. Aí eu vou pedir para vocês permanecerem aqui. Agora a gente vai fazer o voto do lugar do sindicato. Agora não tem mais. Não. É para depois, calma. Dando continuidade, um representante de organizações não governamentais com atuação na área de desenvolvimento urbano sustentável. Tivemos apenas uma inscrição, que é da ONG Maranata Ecologia, representada pela Teco, Maria das Mercês Rochas Marim Serra, e sua suplente, Fernanda Rítio Duarte. Teco, por favor, venha até aqui. Por favor, Teco, para todo mundo te conhecer. Ela quase não tem compromisso. A suplente veio, Teco. Suplente sua está aí? Não. Então, aqui para registrar a foto, a Teco representa a categoria ONGs. Ah lá, Teco. Obrigada, minha amor. Gente, continuando aqui, Miriam. A vaga que ficou ali. Agora, nós vamos pedir para os nossos candidatos que não foram eleitos retornarem aqui, porque como tem uma vaga que não foi ocupada, que é a dos sindicatos, o regimento orienta que a comissão organizadora pode indicar alguém que participou da conferência e que tem interesse também de participar desse processo como delegado. Então, eu vou chamar, por favor, os representantes do CRES Litoral Norte. Quem mais que era? A Dalva, por favor, o José Américo, do Instituto Federal. Certinho. Carol, tá? Só uma correção aqui, ó. Foram eleitos 3 representantes de movimentos populares e classes sindicais. Agora, nós vamos aqui fazer um representante de trabalhadores representados por suas entidades. Tá? Então, é da classe de trabalhadores que a gente vai estar substituindo a vaga. Ficou claro para todos isso? Que foi porque não teve inscrição para essa categoria. Essa categoria não houve nenhuma inscrição, nem apresentação documental, nada. Então, a comissão está colocando uma pessoa que está presente aqui, né, para poder vocês darem essa votação. Ok? Então, os delegados e suplentes eleitos aqui vão estar votando para preenchimento dessa vaga. Então, todos já tiveram oportunidade de conhecer o Pedro com a Rita, representando o CRES Litoral Norte, o José Américo, representando o Instituto Federal de Caraguatatuba, e a Dalva, já gestora, moradora, enfim, uma grande liderança aqui do município. Tá? Eu vou falar os nomes, vou pedir para a organização me ajudar, lembrando que só os delegados e suplentes que podem votar.
Dalva. Quem quer votar na Dalva, ergue o braço. 2 votos. Vocês registram? Tá. O José Américo, do Instituto Federal. Somente delegado. Vocês já são. Pode. 4 votos. O Pedro e a Rita, Cresce Litoral Norte. 3. Venceu Instituto Federal com o José Américo, 4 votos. Parabéns, José. Obrigada, Pedro e Rita. Obrigada, Dalva. Muito bom contar com vocês, viu? José, só uma foto aqui, por favor. Uma foto aqui. Gente, antes de encerrar, eu sei que eu já fiz vocês levantarem e voltarem, mas podem todos os que foram eleitos, delegados e suplentes, virem aqui à frente para tirar uma foto? José, o pessoal do Conselho da Arquitetura, Dene, o Oswaldo. Enquanto vocês fazem a formação para a foto, eu vou só fazer a leitura dos eleitos, tá? Então, nós temos 3 representantes do Movimento Popular, Ambimar, Associação de Moradores do Distrito do Porto Novo, Instituto Mar Atlântico. Instituto Mar Atlântico, famoso. E o seu Cláudio, suplente, Associação de... Representando a classe de trabalhadores, Instituto Federal, com o José Américo. Suplente do José Américo. Fernanda, pega para mim a ficha do Instituto Federal. Ah, está aqui. Elaine Regina Barreto, ela não está presente. Registramos? Gente, uma salva de palmas, né? Vocês foram guerreiros, viu? Muito obrigada. Podem retornar aos seus lugares. Empresários relacionados à produção e desenvolvimento urbano, Oswaldo Lirola e Thaís e Regina Martins, de Mesquita. Profissionais acadêmicos e de pesquisas e conselhos profissionais, Aline Marques Anália e Renata Jussara Borges. E ONG, a Teco e a Fernanda Rítio Duarte, pela ONG Maranata Ecologia. Agora o Cauê vai estar aqui fazendo o encerramento. Declaramos encerrada a votação para a escolha de delegados que representarão Caraguatatuba na etapa estadual da Conferência das Cidades. Pessoal, aqui queremos deixar o nosso agradecimento a todas as participações, contribuições, pessoas voluntárias que participaram da comissão organizadora, pensando em todos os detalhes deste evento, que foi um marco para Caraguatatuba na sua primeira participação da Conferência das Cidades. Sabemos que as propostas aqui elaboradas serão muito bem aproveitadas em todos os âmbitos da gestão municipal, estadual e federal, e queremos aqui agradecer especialmente aos palestrantes que voluntariamente se disponibilizaram a comparecer à conferência, trazendo toda a sua expertise e bagagem acadêmica para nortear as propostas elaboradas. Cada um aqui tem a sua relevância, a sua importância, e este momento só é um sucesso pela participação de todos nós. Aqui terminamos a jornada de hoje, neste evento que marca a história de Caraguatatuba, e em nome do prefeito Matheus Silva, agradecemos a todas pela participação cidadã e democrática. Tenham todos uma ótima tarde.